Eu acho que é muito bom ter liberdade de poder escolher o que você quer. Principalmente o que você quer comer. É ou não é? Para onde você ir, quando você é uma coisa ou outra, a nossa liberdade. Enfim, eu acho que isso realmente não tem preço. Mas e a liberdade de expressão? O Brasil sobreviveu a duras penas à censura imposta na época pelo regime de exceção que passamos, mas o problema ultrapassa os anos e as fronteiras. E não nos damos conta de que vivemos uma guerra onde nem sempre podemos falar o que pensamos. A França sofreu o seu maior atentado terrorista nos últimos 50 anos. E o mundo inteiro se comoveu. Dá uma olhada. Olha, foram 10 mortos na redação do jornal Charlie Hebdo e uma marca que borracha nenhuma vai apagar, que é o seguinte: humor versus intolerância, violência versus religião. O mundo faz perguntas, as respostas são insuficientes e por isso eu convidei para alguns esclarecimentos esse filósofo, escritor e psicanalista que aborda temas que vão do estatuto do conhecimento científico ao lugar do indivíduo na sociedade contemporânea. Estou recebendo Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito obrigado por ter vindo. Essa é a sua casa, fique à vontade. Prazer é meu. Meu querido, obrigado. Eu fiz aquele speech todo aí para te apresentar e usei, claro, de prerrogativa que eu sei que é minha e sua, que é seguramente essa história de você se sentir livre. Somos democratas, você e eu, e essa história recente que a gente viu agora, essa chacina lá na redação do Charlie Hebdo, né, o jornal francês. Eu sei que é um veículo que já é provocativo, ele veicula muitas coisas que às vezes os politicamente corretos não gostam, já tinham sido processados. A minha pergunta é simplista, nem simples é. Você acha que eles exageraram na dose, carregaram na tinta com essas sátiras, não? Acho que não. A Charlie Hebdo é conhecida, isso é uma tradição já, se é que você pode falar uma tradição de ser irreverente, né? É a tradição deles. E eles tiram sarro de tudo e de todo mundo. E tem uma coisa na própria tradição filosófica francesa, Rony, que é assim, desde o século XVIII se fala que para você criticar uma coisa, você deve dar 2 voltas ao redor dela e uma gargalhada. Então, quer dizer, é isso que eles fazem. O problema é que tem gente que tem muito pouco senso de humor. Os jihadistas, né, os fundamentalistas islâmicos e tal, eles são gente autoritária mesmo. Agora, a coisa do politicamente correto que você falou, uma situação como essa, ela expõe o caráter autoritário do politicamente correto. E tem gente por aí querendo dizer que não pode tirar sarro de A, não pode tirar sarro de B. Isso me incomoda profundamente. Não se pode mais nada. O mundo está ficando chato. Tá. O Brasil é uma chatice. Você não pode falar de ninguém, de nada, não pode brincar com ninguém. Está ficando uma coisa horrorosa. E o pior é que isso vai entrando nas escolas, né? Quer dizer, os meninos e as meninas aprendem, entre aspas, a ser chatos na escola. Exatamente. São os professores que já ensinam a eles. Tem até gente querendo cantar Não Atirei o Pau no Gato, achando que isso vai fazer você amar os gatos. A gente ama os gatos de qualquer jeito. Mas como tem gente chata. Tem. E quem não tem o que fazer, procura. Vai buscar pelo em ovo, enfim. E nós não somos consultados. É de cima para baixo e cala a boca e aí joga todos os seus equipamentos elétricos fora, que agora vão mudar a tomada, vai ser outra. Porque o mundo inteiro vai mudar e no final de contas o mundo Ninguém não mudou coisa nenhuma. Só nós, né? Só nós que vamos sim, agora sim, provocar incêndios, tudo, porque tudo tem que ter adaptador. Tudo. Olha, enfim. A minha pergunta cabe aqui em função desse evento que foi para mim barbárie. Você acha que nós estamos vivendo tempos de repressão na comunicação? Ou a impressão minha? A gente está retrocedendo, talvez fique mais fácil assim. Eu acho que a gente corre o risco. Aqui na América Latina, falando especificamente do nosso continente, a gente corre o risco.
corre o risco porque começa com essa história de... É engraçado porque usa a expressão democratizar a comunicação e a mídia. A gente vê o caso da perseguição do governo argentino contra o grupo Clarim, por exemplo, ou mesmo Equador, prenderam jornalistas. Bom, na Venezuela não precisa nem dizer, né? Bom. A Venezuela é um escândalo. Você citou os 3 exemplos, faltou a Bolívia, mas citou 3 exemplos de absoluta complicação. E aqui no Brasil a gente tem que ficar atento, porque o governo agora tem essa história de uma plataforma de democratização da mídia, de controle da mídia. E aí, às vezes, começa, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. E isso, às vezes, é um pouco invisível, porque, assim, para você reprimir um jornalista, por exemplo, você não precisa dizer que está reprimindo. De repente, você liga para o editor-chefe e fala, olha, então, fulano e tal, joga fiscalização em cima. A gente sabe como funciona o mundo real. Claro, né? Claro. Então, esse tipo de censura que vai acontecendo aqui, ela vai acontecendo por discursos assim que são supostamente legítimos, né? Mas são totalitários. E totalitarismo, para mim, é um palavrão. Isso é um desacato às humanidades. E assim, eu acho que é importante pontuar uma coisa. Quando a gente pensa em totalitarismo, a gente está acostumado a pensar, sei lá, Hitler, Stalin, Mussolini, que são grandes ícones. Mas a alma totalitária, ela tem uma característica que é a seguinte, ela se acha do bem. É verdade. Ela acha que tem que salvar os outros. Claro, tudo pela causa. É verdade. Por isso que eu desconfio de todo mundo que se acha do bem. Direita, esquerda, em cima, embaixo. Isso já acabou. Eu acho que todos os sistemas, todas as ideologias não cabem mais nesse século. Estão todas em processo de falência. O valor maior é o homem como verdade final, embora, paradoxalmente, ele tenha criado todo esse sistema. Bom, a gente é assim mesmo, a gente é meio confuso, mas é assim que a gente é, nem anjo nem demônio, né? Eu não sei se você leu a Época, a revista, eu achei interessante que a Época disse que nós nunca conseguimos ser tão libertários quanto os franceses. Nós no Brasil? Nós no Brasil. O que você acha disso? Eu acho que a França tem uma tradição, como eu falava há pouco, uma tradição bastante forte, principalmente na literatura e na filosofia desde o século XVIII, que é de uma posição libertária que às vezes chegou até, no caso da Revolução Francesa, a cortar um monte de cabeça, né, do ponto de vista político. Mas eu concordo, eu acho que sim. Apesar de que na França tem vertentes totalitárias do mesmo jeito, gente repressiva do mesmo jeito. Mas acredito que a França teve seu grande momento. Eu não acho que a gente possa dizer que hoje a França detém, digamos assim, o lugar mais importante de liberdade de pensamento. Acho que os Estados Unidos têm liberdade de pensamento, a Inglaterra também tem, correto, mas a França tem o seu lugar na história, seguramente, maior que nós. Sem dúvida alguma. Olha, tem uma comparação que me fizeram outro dia, do 11 de setembro, com essa chacina lá do Charlie Hebdo. Eu achei um pouco exagerado, mas esse mesmo amigo me disse, Rony, o que é um ladrão? O cara que rouba R$1 ou o cara que rouba R$1 milhão? Eu digo, ladrão é ladrão. Então, a minha opinião é essa, é um atentado só que em menores proporções, mas tem o mesmo valor. Você acredita nisso? Não? Simbolicamente, acho que há uma relação profunda entre as duas coisas. Tanto que tinha gente que falava naquela semana de que a França estava tendo o seu 11 de setembro. Né? Eu li isso. É claro que morreu muito mais gente no 11 de setembro, foram aviões, teve um impacto, digamos assim. 11 de setembro é chocante como os terroristas conseguiram copiar o caráter hollywoodiano. Em 11 de setembro. É verdade, porque foi. Eu lembro que eu estava num congresso numa universidade de Minas Gerais, em 11 de setembro de 2001, e entrou uma colega professora na sala, gritando, olha, está acontecendo em Nova York. A gente correu para a cozinha do espaço onde a gente estava, que tinha uma televisão. E eu lembro como hoje, eu olhando para a televisão e dizendo, é filme? Eu achava que era um filme. Quer dizer, os terroristas conseguiram replicar a dimensão colossal de tudo que Hollywood faz. Mas simbolicamente, eu acho que está muito próximo, sem dúvida. Olha, eu tinha um programa de televisão na época e nós entrávamos ao vivo com pessoas ligando lá para a televisão e tudo. A primeira pessoa que ligou era uma
professora, não sei de que nível, mas acredito que era nível acadêmico já e tudo. Ela disse, isso foi uma maravilha. Onde é que esses imperialistas pensam que vão? Rapaz, no ar, ao vivo, eu numa calça apertada, que não era nem saia justa, eu não entendi nada, sabe? Porque esse radicalismo, ele também se estende a nós outros aqui. A gente fala do fundamentalismo islâmico, tudo, mas tem pessoas que acham isso, eu não sei. O que você achou, por exemplo, da relação dessas pessoas com posts nas mídias, com bottom? Que eu tenho até a imagem aí, não tem? Imagens? Acho que eu tenho imagens aí. Mostra aí, tá sem imagem. Tem aí, ó. Tá a imagem aqui. Isso eu achei, sabe, essa coisa democrática, nós somos animais gregários, todo mundo protestando por uma causa maior. Aí não tem partido, aí não tem ideologia, aí não tem nada, né? É engraçado, olha lá. Jessie Charlie. E aí eu acho que essas manifestações, elas tiveram um efeito moral importante. Sem dúvida. Né? Primeiro que a gente é um animal gregário, como se disse, de afeto. Então, é como se fosse uma gigantesca vigília. Correto. Como se aquelas pessoas estivessem velando o corpo dos jornalistas que foram fuzilados e junto... analogia perfeita sua. Além de velar o corpo deles, eles estavam velando a própria ideia, que é você poder fazer o que você pensa, escrever no papel, desenhar, transmitir uma ideia e tudo mais. Agora, o que você falava antes do teu programa, da pessoa que falou com você no ar e tal, tem muita gente que pensava assim, no momento do 11 de setembro. E comemorando, achando que era um golpe no imperialismo. E aí, me parece que tem um dos grandes enganos de muita gente, muito colega meu, professor de universidade, intelectual, escritor, intelectual, sei lá, é achar que o fundamentalismo islâmico, como ele está em guerra com os Estados Unidos, ele a priori significa o bem, que é legal ser fundamentalista islâmico. Essas pessoas, elas são, na realidade, antes de tudo, ignorantes, né? Conhecem pouco. Seguramente. Agora, dessa vez foram franceses. Eram jihadistas, está certo, mas eram franceses. Quer dizer, estavam lá e se juntaram à jihad islâmica, né? Como aconteceu mesmo nos Estados Unidos no 11 de setembro. As pessoas tinham cidadania americana e passaram por uma doutrinação, ou lavagem cerebral, sei lá, fundamentalista, que só pode ser isso em casa mesmo. Quer dizer, ou seja... O inimigo, dessa vez, é interno. Você não sabe onde ele vem. E eu não sei se essa guerra ao terror pode assumir uma nova natureza. Sem dúvida, me parece que esse é um fenômeno. O terrorismo é um fenômeno que, se a gente for fazer um corte histórico assim, mais ou menos começa no começo do século XIX. Mais ou menos. Tanto que tem o famoso terrorista que matou o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro em Sarajevo, que levou, é o símbolo do começo da Primeira Guerra Mundial. Mas eu acho que o terrorismo agora ele tem uma característica nova, que ele usa de redes sociais, é muito mais fácil e mais barato você virar um terrorista, digamos assim. Você se comunica com as células em vários lugares de um modo muito mais ágil e barato. E tem esse aspecto que é razoavelmente novo, que é essa coisa de você ter um terrorista meio que homemade, né? Quer dizer, correto. É um sujeito que pode ser descendente de família muçulmana ou convertido ao Islã, fundamentalista, né? Que na realidade o que a gente está falando aqui é de uma pequena parte da população muçulmana, né? Porque a maior parte dos muçulmanos é gente como todo mundo. Pô, eu tenho tantos amigos muçulmanos e gente do mais absoluto bem. Esse é um grupo pequeno, mas que faz muito barulho e atrapalha, antes de tudo, a própria comunidade muçulmana. Porque eles é como se eles dessem argumento para os racistas. Exatamente. Que é o que está acontecendo na França, na Alemanha. Conceito para tudo quanto é lado. E essa coisa, eu não diria, mas é maniqueísta mesmo já, sabe? Enfim, eu acho que vale a pena também dizer que não, isso que você falou, não adianta marginalizar e culpar todos os muçulmanos, porque não é isso. É esse pequeno grupo mesmo que parte para a ignorância. O que você acha que é a raiz desse problema, na verdade?
do Religião fundamentalismo mesmo. islâmico, olha, se a gente for traçar pelo menos cerca de 700 anos, 800 anos na história do islamismo, você já encontra vertentes do que a gente chama hoje de fundamentalismo. O nome fundamentalismo é um nome que começa mais ou menos no começo do século XX, o termo circular. E, na realidade, nasceu no mundo cristão americano. E nasceu como uma autodenominação positiva, no sentido de que esses cristãos protestantes se achavam verdadeiros, né? Eu acho que a raiz, primeiro, é religiosa mesmo, interpretação literal muito dura, e ao lado disso é uma dificuldade diante do processo de modernização. A história desse regresso ao medievalismo, né? Isso acontece com vários países islâmicos hoje. É uma modernização inacabada, modernização mal feita. No entanto, ninguém foi mais moderno do que eles quando invadiram a Europa, quando estiveram na Península Ibérica. Espanhol, Tudo que a gente sabe, números, a matemática, a astrologia, a astronomia, tudo. Imagina falar em astrologia. Mas é justamente nessa época que começa a aparecer começa a aparecer grupos fundamentalistas em conflito com o cristianismo, e aí... Bom, o que eu vou fazer a não ser te agradecer por ter vindo aqui? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Foi um prazer. Volte mais vezes. Eu quero agradecer muito a presença desse filósofo, escritor, Luiz Felipe Pondé, que hoje trouxe o seu brilho aqui para o Todo Seu. Obrigado, querido, mais uma vez. Obrigado, Rony. Bom, eu acho que...